Ora, boa tarde a todos, 5 e 5. Tentamos ser rigorosos à portuguesa, rigorosos é às 5 e 5, os 5 minutos é o da portuguesa, mas vamos, sem mais delongas, dar início à nossa sessão. Nós hoje temos o gosto e o grato prazer de ter connosco a Find, representada pelas suas duas líderes, a Filipa Mendes Pinto e a Inês Vasconcelos, mas porque estamos provavelmente perante uma audiência um bocadinho diferente daquela que tradicionalmente assiste a estes eventos, eu gostaria de, antes de mais, fazer umas palavras de enquadramento. Eu sou o João, sou o fundador da Upperside. A Upperside é uma empresa surgida em 2015 que tem como missão, basicamente, fornecer serviços especializados de gestão e aconselhamento de carreira, unicamente para indivíduos e tradicionalmente para gestores profissionais. Portanto, o nosso core, desde o nosso início, trabalhar para quadros qualificados ou altamente qualificados que trabalhem em ambiente empresarial ou organizacional não empresarial. Portanto, a única coisa que a Upperside faz é aconselhamento e gestão de carreira. Ora bem, porque muitos dos nossos métodos, ao longo dos anos, começaram a chegar aos ouvidos de algumas pessoas de outras áreas profissionais, nós vamos avaliando regularmente se vale a pena lançar outras verticais. Foi assim que, em 2020, na sequência de alguns estudos internos, decidimos avançar com uma vertical dedicada exclusivamente a advogados e a outros juristas. Essa vertical é liderada pelo meu colega, o Nuno de Almeida e Silva, que está hoje connosco e que vai ser um dos nossos co-anfitriões. Ora bem, dentro da atividade da Upperside, nós, antes da pandemia, éramos conhecidos por uma agenda de eventos bastante seletivos, apenas para clientes, naturalmente presenciais e à porta fechada. Com a pandemia, muitas coisas são menos positivas, naturalmente, algumas coisas puderam fomentar diferenças para melhor, eventualmente. O que é que isto quer dizer? Bom, já que tivemos que passar para online, pela primeira vez resolvemos abrir as portas ao público em geral. E, portanto, ao longo destes últimos 16, 18 meses, temos realizado um conjunto de eventos. Este é o 10º, salvo erro, desta série, em que pela primeira vez tivemos a oportunidade de contar com uma audiência de pessoas que não são nossas clientes, não foram nossas clientes, na verdade são apenas público interessado. Portanto, primeira explicação que gostava de dar. Relativamente à sessão de hoje, nós vamos começar com uma breve apresentação das nossas convidadas, volto a repetir, a Filipa Mendes Pinto e a Inês Vasconcelos. Depois, num segundo momento, eu e o meu colega Nuno iremos lançar para cima da mesa, passa a expressão, algumas perguntas que seguramente serão do interesse de todas as senhoras e de todos os senhores que nos estão a ouvir. Num terceiro momento, que costuma sempre ser um momento interessante destas sessões, as senhoras e os senhores que estão desse lado podem fazer-nos chegar perguntas. Nesse caso, as perguntas são endereçadas às nossas convidadas. Como é que isto funciona? Bom, há duas formas de colocar as perguntas. A primeira é pegar no chat, portanto, na aplicação do próprio Zoom de mensagens e enviar as perguntas para todos, partilhá-las, mas há pessoas que gostam de o fazer em privado. Nesse caso, por favor, enviem para o perfil Upperside Executive Club e a nossa colaboradora que está nos bastidores fará chegar a mim e ao Nuno a pergunta e nós vamos vocalizá-la para as nossas convidadas. Nós temos também por hábito uma coisa que é dizer o nome de quem colocou a pergunta. Se por acaso, por alguma razão que é compreensível, não o quiserem, a única coisa que nós pedimos é que por favor o assinalem e nós respeitaremos essa vossa vontade. Bom, estas são as regras na casa. A última já é muito conhecida de todos nós que andamos nestas coisas do Zoom e do Skype e do Teams, etc., que é as câmaras podem estar ligadas, naturalmente, os microfones nós pedimos o favor de estarem desligados apenas para não criar ruído de fundo. E pronto, são estas as palavras iniciais. Vamos àquilo que interessa. Muito obrigado a todos por estarem aí desse lado. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas formais à Filipa Mendes Pinto e à Inês Vasconcelos, ilustríssimas representantes da Find,
e passava à parte das apresentações. O que é que nós, enfim, falando por todos que estão aqui, gostávamos de saber? Um bocadinho sobre a carreira pessoal das pessoas que estão por trás desta empresa, Find, e já agora também um pouco sobre o que é a Find, qual é o seu ADN, o que é que, na verdade, vocês fazem. Muito obrigado. Obrigada a todos pela presença, obrigada à Parkside pelo desafio, espero que sejam uma hora e meia interessante debate e de enriquecimento para todos. Eu sou a Filipa Mendes Pinto, sou licenciada em Direito, faço este ano a pouca idade de 30 anos de curso, após o curso fiz o meu estágio e continuei em contexto de sociedade de advogados, tive o privilégio de trabalhar com belíssimos advogados da nossa praça, que ajudaram a formar a pessoa que sou, quer humana, quer profissionalmente, e depois, ao fim de 5 anos de prática como advogada em sociedade de advogados, fui desafiada a criar e a dirigir o departamento jurídico da Portugal e a companhia aérea, isto nos idos 95, um desafio especialmente interessante pelo momento que a própria companhia vivia e que eu já acompanhava desde 92 e que aceitei com muito gosto e no fundo fui ser, acho que é o que deve ser um departamento jurídico, fui ser advogada dentro de uma empresa e não fui ser uma jurista dentro de uma empresa. E durante cerca de 12 anos tive de facto um privilégio de viver momentos muito ricos do ponto de vista profissional e pessoal também, e conhecer o que é o mundo da aviação de A a Z, que é um mundo do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, muitíssimo interessante. Em 2004 tinha acabado há pouco tempo de ter a minha segunda filha e achei que esta minha veia um bocadinho workaholic deveria ter aqui um travão e resolvi parar e, portanto, pedi a minha demissão, não tinha qualquer projeto em mãos, nem qualquer plano B, pedi a minha demissão e com muita pena e com muita tristeza saí, mas muito convicta da minha decisão. Costumo dizer que tive direito a 1 mês de total dondoquice, que adorei, mas ao fim de 1 mês estava a pensar nos primórdios do que vinha a ser a Find e em janeiro de 2005 criei a Find, juntamente com a Maria Brito Góis, uma empresa que veio aqui preencher um nicho de mercado, porque se dedica exclusivamente, como a maioria sabe, ao mercado do recrutamento e da consultoria na área jurídica e temos feito aqui um caminho de 16 anos e que muito nos orgulha, com muitos desafios, com muitas alegrias, algumas tristezas também, que fazem parte do crescimento e estamos, acho eu, muito orgulhosas do caminho que fizemos e do posicionamento que temos no mercado. E aqui estamos ao fim de 16 anos. Muito obrigado. Uma boa introdução, não só à Lida, da fundadora, uma das cofundadoras da empresa, mas também à própria atividade da Find. Inês. Antes de mais agradecer também e espero contribuir para aqui o sucesso de alguma forma de novos desafios de todas as pessoas que aqui estão connosco. Eu sou licenciada em Psicologia em 2004, em Psicologia Clínica e tive 3 anos a trabalhar em Psicologia Clínica, o primeiro ano no Hospital Dona Estefânia e depois 2 anos numa equipa de rendimento social de inserção. E passado esses 2 anos vi-me confrontada com uma ausência de satisfação profissional, porque era uma pessoa que precisava de objetivos concretos e que de alguma forma dependessem ou pudesse contribuir para o sucesso dos mesmos ou para alcançar os mesmos. E naquele campo senti que não seria possível, porque para as pessoas mudarem, não é? Não depende muito das próprias e nós não podemos ter esse contributo. Contribuímos só, mas de uma pequena fase.
E nessa medida resolvi começar a olhar o mercado numa perspectiva mais de psicologia organizacional de empresas. Iniciei então um estágio de 3 meses numa consultora generalista, consultora de recursos humanos, na área de recrutamento. Passado esses 3 meses fui convidada a ficar, passei para a área de capital humano, aí além de recrutamento passei a fazer também formações, assessment centers, projetos de transformação, de cultura, a nível mais abrangente de recursos humanos. Em 2009 eu já passava mais tempo quase em Moçambique do que cá, porque tinha muitos projetos em Moçambique e na altura já tinha casado e achava que queria ficar mais fixa em Portugal. E foi aí que a Find se cruzou no meu caminho, um ótimo momento, há 10 anos atrás, faz este ano, e realmente vim descobrir um mundo que não conhecia na altura. Tinha alguns amigos que tinham ido para direito, alguns familiares, mas não conhecia efetivamente este mundo. E foi uma agradável surpresa, porque é um mundo com muitas particularidades, com pessoas muito interessantes, e que de alguma forma contribuiu também para o meu crescimento, não só a nível profissional, como também pessoal. Em relação à Find, realmente a Find está no mercado há 16 anos. Iniciou, se calhar, muito focada para as sociedades de dados, muito também pelo percurso, pelos conhecimentos que as sócias fundadoras tinham. E ao longo destes 16 anos foi pensada e foi sendo pensada uma estratégia mais de longo prazo, em que de início, se calhar, muito focada, como eu referi há pouco, em sociedades de advogados, perfis, se calhar, mais júniores. A Find vem, nessa altura tinha um mercado, ou o mercado jurídico era muito diferente, os recursos humanos eram muito pouco desenvolvidos, eram poucas as sociedades que tinham departamentos ou alguém, uma pessoa responsável pelos recursos humanos. Os recrutamentos eram feitos muito por conhecimento pessoal, e a Find deparou-se com esse desafio e veio abrir de alguma forma o mercado e profissionalizar esta área nas sociedades de advogados. Ao longo deste tempo, realmente a Find tem crescido muito, não só trabalhamos com praticamente todas as sociedades, pequenas, médias, de grande dimensão, mas também muito no mercado de empresas, para departamentos jurídicos de empresas. Não só em empresas em que, por motivos estratégicos, decidem iniciar o seu departamento jurídico, e aí também conseguimos, de alguma forma, prestar algum apoio para perceber que tipo de perfil é que poderá fazer sentido, não é? Que vai ao encontro da estratégia da empresa, como depois na ajuda da avaliação, da seleção, da identificação dos candidatos e dos perfis mais concretos. Também veio crescendo, no início, calhar muito focado em recrutamento, veio crescendo na área de consultoria, dando apoio, lá está, às outras áreas de recursos humanos, seja planos de carreira, desenvolvimento de programas de avaliação de desempenho, compensação de benefícios, pronto, muito, já cresceu substancialmente e tem crescido nestes 16 anos, efetivamente, para a área mais generalista de recursos humanos, sempre focado no mercado jurídico. Muito bem, Inês, muito obrigado. Ficamos sempre a saber coisas, até eu, que já vos conhecia. E vou aproveitar um número que a Inês referiu, 16, parabéns, 16 anos. De certeza que a Filipa diz, parece que foi ontem, e que a própria Inês diz, parece que foi ontem que entrei para aqui, o tempo passa. Eu próprio, enfim, vou testemunhando isso e ainda não temos 16 anos, só temos 6. Mas a pergunta é, de certeza que o mercado, os agentes, as dinâmicas, a realidade mudou muito nestes 16 anos. E acho que se calhar uma boa pergunta para abrirmos as hostilidades, salvo seja, seria perguntar-vos que balanço ou que leitura fazem daquilo que era o mercado nesse ano em que a Find surgiu
face àquilo que hoje é a realidade do mercado nacional na vossa área de atuação. De facto, é uma diferença que eu diria abissal entre 2005 e hoje, e até entre 2019 e hoje. E, portanto, acho que há aqui dois momentos especialmente impactantes. E, portanto, 2005, como a Inês referiu, não existia nenhum player como nós especializado. Aliás, tanto quanto eu creio saber, e espero não estar a cometer nenhum erro, mas julgo que em Portugal ainda não existe mais nenhuma empresa que só faça o que nós fazemos, de uma forma exclusiva. Existem outros players, naturalmente, que tratam o recrutamento na área jurídica, mas enquadrados em estruturas generalistas. Portanto, com esta especialidade e esta especialização, acho que ainda não existe mais nenhuma empresa em Portugal. Em 2005, então, o recrutamento na área jurídica era praticamente inexistente. Nesta vertente do foco, obviamente que já havia, nomeadamente, empresas, não sociedades de advogados, que recorriam a empresas de recrutamento quando se calhar queriam contratar um jurista, mas não eram áreas especialmente desenvolvidas, como hoje ainda não o são. E no âmbito das sociedades de advogados, então isso era inexistente. Portanto, quando nós chegámos ao mercado, também nos deparámos com algum ceticismo. Quem são estas duas que vêm-me dizer que o advogado A é melhor pessoa indicada para integrar a minha sociedade? E, portanto, ainda estava tudo muito ligado ao conhecimento. O mercado jurídico era, na altura, ainda continua a ser, um mercado relativamente pequeno e, portanto, onde há uma capacidade de conhecimento com alguma abrangência, e naquela altura, então, pensar profissionalizar o recrutamento era uma novidade enorme e era também entrar num setor bastante corporativista e, acima de tudo, muito, muito fechado. Portanto, em 2005 não se sabia o que se passava nas sociedades de advogados. Hoje não é assim e, portanto, essa evolução ocorreu. Eu acho que ocorreu por várias razões. Uma delas, sem dúvida, acho que tivemos algum contributo nesse aspecto, nessa abertura do mercado e nessa capacidade de chegar às sociedades de advogados e dar-lhes a entender que o capital humano é um fator fundamental de sucesso numa sociedade que é de pessoas e que vive da cabeça das pessoas, e por outro lado também a evolução ao nível das próprias gerações, e aqui sem dúvida nenhuma os millennials tiveram um impacto muito grande, no sentido de tornarem mais aberto o mercado, tornarem mais acessível a informação interna, muitas vezes também correndo aqui mais alguns riscos, porque às vezes a noção de confidencialidade já não tem o mesmo peso que tinha há uns tempos atrás, mas a verdade é que isso tudo contribui para haver uma fluidez de informação que, quando nós chegamos ao mercado, não existia. E, portanto, o trabalho inicial foi, sem dúvida nenhuma, ganhar a confiança dos nossos clientes relativamente à nossa capacidade de poder aconselhá-los na seleção dos seus advogados. E isso também passou muito, acho eu, pelo conhecimento da linguagem, pelo conhecimento do próprio mercado, quer em contexto de sociedade de advogados, quer em contexto de empresas, que eu tinha em particular e que a Maria Brito Costa também o tinha por via, nomeadamente, familiar. E, portanto, isso facilitou, obviamente, a nossa entrada. Depois, provar que o conseguíamos fazer e que merecíamos a confiança, isso depois, só o nosso trabalho foi possível fazê-lo, não é? E ao longo destes anos, de facto, as novas gerações, as próprias redes sociais, com grande destaque, sem dúvida nenhuma, para o LinkedIn, vieram tornar o processo de recrutamento mais aberto,
o conhecimento dos advogados mais acessível e o mundo da advocacia veio aproximar-se, ainda está um bocadinho distante, mas aproximar-se da realidade do ponto de vista do recrutamento de outros setores de atividade. Portanto, eu caracterizaria 2005, 2019 como esta tendencial fluidez de abertura do mercado e de um reconhecimento da importância da profissionalização no processo de recrutamento e também algo para o qual viemos a contribuir em contexto de sociedade de advogados, para a importância da gestão efetiva de recursos humanos dentro de uma sociedade de advogados e, obviamente, porque nas empresas isso acontece e, portanto, não era tão necessário tornar isso evidente e alertar para a sua importância. 2019 foi aqui o culminar de uns 3 anos de grande atividade e de grande sucesso no mercado jurídico. As sociedades de advogados viveram momentos de grande crescimento, de uma dinâmica do ponto de vista da atividade económica extraordinária e que tem impacto naturalmente na vida das sociedades de advogados e das empresas em geral. E depois tivemos o março de 2020, o tsunami que nos apanhou a todos e para o qual rigorosamente ninguém estava preparado, nem sequer equacionaria já em modo de conhecimento da própria pandemia o impacto que a mesma viria a ter. E portanto isso importou também para o setor do jurídico e para o setor do recrutamento em particular um crescimento, a necessidade de uma agilidade e de uma capacidade de adaptação que se pensasse antes, se calhar diríamos que seria impossível. E, portanto, eu acho que tivemos aqui estes momentos, naturalmente que também vivemos a crise de 2008, que no mercado jurídico teve maior impacto em 2010, 2011, mas eu diria que em termos do recrutamento e do próprio mercado, estes 2 momentos foram especialmente importantes. Muito obrigado, Filipa. Penso que isso dá um bom mote, Nuno, para continuarmos, e sobre o passado mais recente de todas estas mudanças. Obrigado, João. Pegando um pouco nas palavras da Filipa sobre todas as movimentações muito intensas que ocorreram naqueles 2, 3 anos antes do Covid e até a própria posição da Find sobre como é que muito desse recrutamento acabou por acontecer, digamos assim, às vezes sem critério, e que agora depois teve algumas consequências até com dispensas, com reduções de equipas. Como é que a Find vê o impacto que o Covid teve em todo o mercado de recrutamento, como é que ele vinha a crescer até esse ponto e qual foi o impacto, tanto os impactos positivos como os impactos negativos que ele trouxeram. A doença não tem nada de positivo para ninguém, mas toda a dinâmica e a forma como a forma de trabalhar e a forma de recrutar acabaram por ter na vida dos advogados, trouxeram impactos. Qual é a vossa perspectiva sobre aqueles que são mais relevantes neste período de 18 meses? Eu diria que o mercado jurídico também aqui é um mercado especial e com características muito especiais que o diferenciam relativamente a outros setores de atividade. Porquê? Porque é das atividades ou dos setores com maior agilidade e maior flexibilidade, nomeadamente em contexto de sociedade de advogados. É possível e nós temos experimentado isso sensivelmente depois do verão de 2020. Obviamente que em março houve um pânico
É preciso notar que o mundo das sociedades de advogados não é um mundo especialmente maduro do ponto de vista da gestão, obviamente que há exceções, mas as sociedades de advogados não são, em regra, estruturas, organizações muito maduras do ponto de vista da gestão e, obviamente, que uma situação como a de março de 2020 tem um impacto fortíssimo na parte da gestão propriamente e das decisões que se têm que tomar a esse nível relativamente à organização. Mas, por outro lado, beneficia de uma grande flexibilidade e essa flexibilidade permite-lhe ter a capacidade de responder, do ponto de vista de uma dinâmica de atividade, em determinados setores, face a uma menor atividade de outras áreas do direito. E, portanto, uma coisa compensa a outra. E a verdade é que, desde o verão de 2020, eu acho que nunca o mercado jurídico esteve tão dinâmico. Nomeadamente ao nível do recrutamento. E, portanto, até agora, e claro, há sempre exceções, e claro, há sempre situações muito concretas e muito específicas, mas do ponto de vista da necessidade de dispensar, foram muito poucas as situações verdadeiras, o que nós assistimos é uma necessidade contínua de reforço das equipas. De reforço, quer a um nível de reforço propriamente dito, mas acima de tudo a um nível de integração estratégica e, portanto, a identificação de lacunas ou de necessidades muito específicas em determinadas áreas do direito para posicionar a sociedade para o que aí vem. Que, obviamente, também estas situações já tínhamos aprendido com 2008 e voltámos a aprender ainda mais com 2020, cada vez menos temos capacidade de prever o futuro. E, portanto, cada vez mais as organizações, e isto é transversal, não apenas para as sociedades de advogados, é transversal, cada vez mais as organizações têm que ser bastante ágeis e ao nível da liderança, com grande capacidade de decisão, porque a verdade é que o planeamento a 5 anos, hoje em dia, é uma coisa muito relativa. Gostaria só de acrescentar, em relação realmente ao impacto que isto teve, se calhar, como a Filipa referia, no mercado e na dinâmica, realmente a partir do verão do ano passado, tem estado bastante agitado. Em relação à própria vida dos advogados, eu acho que houve um impacto muito grande. Principalmente relacionado com os advogados de sociedade de advogados, que estavam habituados ou era de alguma forma fomentado muita presença no escritório, um mercado que por norma geralmente começa tarde, acaba tarde a trabalhar e realmente com a necessidade, com a obrigatoriedade de toda a gente ir para casa, não é? E trabalhar a partir de casa, isso foi uma mudança muito significativa, que acabou por, acredito eu, ter na maioria aspectos muito positivos, porque muitos dos advogados acabam por estar satisfeitos com esta hipótese de maior flexibilidade, de autonomia, responsabilidade, liberdade e conseguirem, se calhar, estar mais libertos, mantendo os seus objetivos e a concretização dos resultados. Acho que neste mercado foi uma diferença muito significativa. Obrigado. E eu concordo com o que acabaram de dizer e sinto que há aqui uma mudança de paradigma, ou seja, havia muito o paradigma de que não era possível não fazer de outra forma e o Covid veio impor aqui a obrigação de fazer de outra forma e manter os mesmos níveis de performance. Aquilo que eu pergunto e é curioso, é curioso, também nós sentimos isso, mas para a audiência, é curioso que nos passem a informação de que o mercado tem estado muito agitado, porque há muita percepção no lado de quem nos procura, que são advogados que querem
posicionar-se na sua carreira para aceder a determinadas posições em sociedades ou empresas, que o Covid veio parar tudo e que o Covid sustou tudo o que são recrutamentos e que adiou tudo o que são decisões e que as oportunidades a aparecer irão aparecer em 2022, talvez, mas não agora, porque têm a sensação, talvez passada pelos média, talvez pelo ambiente que se gera de haver alguma travagem em alguns setores da atividade económica, de que o recrutamento nesta área específica teve um abalo. E para além da informação que nos deram relativamente às sociedades, qual é a vossa percepção e aquilo que têm relativamente às empresas? Como é que o recrutamento de empresas ao nível da área de legal tem funcionado também neste período de 18 meses e os impactos que isso tem tido para mais ou para menos na procura de profissionais para in-house? Eu acho que impacto e um abrandamento houve sem dúvida alguma. Ali no mês de março fomos todos para casa, abril muitos processos suspensos, sentimos os clientes muito na expectativa de perceber o que é que isto era, o que é que ia acontecer, que impactos é que teria. Mas depois, a partir de setembro, começou a retomar e realmente este primeiro semestre o mercado esteve muitíssimo dinâmico, seja em sociedades, seja em empresas. Sentimos que nas empresas, que era a questão que referia, os perfis acabam por ser ponderados, mas sentem efetivamente necessidade e não podem aguardar, tendo isso depois um impacto ainda mais negativo. Daí a continuidade e as hipóteses que têm existido a esse nível, a nível de recrutamento para departamentos jurídicos da empresa. É preciso aqui termos sempre a perspectiva do seguinte: Portugal é um país pequeno. 2, o mercado jurídico é um mercado ainda mais pequeno. E a capacidade de formar licenciados em Direito de Portugal é muito grande. E, portanto, isto gera sempre excesso de oferta, de um lado, face à procura que existe do outro. Por outro lado, também aumenta o grau de exigência relativamente ao próprio perfil. Mas podemos dizer que nós, diria, é uma estratégia que temos desde há vários anos, mas que nos últimos anos nós estamos, diria, 50-50 entre empresas e sociedade de advogados. Portanto, não nos parece que o mundo das empresas tenha sustido completamente o recrutamento, nomeadamente para perfis jurídicos. Agora, obviamente que é um mercado relativamente pequeno, não é? Na proporção. Se me permitem, uma pergunta que eu ia fazer, isso tem talvez a ver um bocadinho com a forma como eu próprio penso estas coisas, tem a ver com segmentação, tendências. E nem de propósito, a primeira pergunta colocada pelo, peço desculpa, Carlos Lucena Rebocho, a quem saúde, e que vou passar a ler, entronca na minha própria questão que estava em formação. Boa tarde a todos, saúdo a iniciativa, bem como as intervenções. Quais os ramos do mercado jurídico para os quais antecipam um incremento nos próximos tempos? Muito obrigado, cordiais cumprimentos para todos. Obrigado, Carlos. E a minha questão era um bocadinho esta, que é, do ponto de vista de segmentação, nós podemos falar em áreas do direito, podemos falar em indústrias clientes, eventualmente, podemos falar em dimensão das próprias sociedades de advogados, podemos falar em senioridade das posições, enfim, vários critérios. Quais são as perspectivas, ou dito de outra maneira, onde é que as senhoras acham que vale a pena apostar se nós formos advogados que queremos mudar de vida ou mudar de funções, progredir na carreira? Isso é sempre um bocadinho tricky, na medida em que o próprio mercado também é muito dinâmico e, portanto, às vezes não há tempo para desviarmos o caminho e apostarmos em determinadas áreas nas quais não temos experiência, não é? Portanto, estou a falar de advogados e áreas do direito.
A verdade é que existem áreas do direito hoje que têm uma predominância face ao momento especial que vivemos relativamente a outras, não é? Por exemplo, o direito laboral, incomparável, aliás, disparou no dia, nós fomos para casa dia, não sei, 14 de março ou 12 de março, no dia 13 de março se calhar estava no auge da procura. E assim se manteve e assim se tem mantido, até porque depois há decisões de mais longo ou de mais médio prazo que estão agora a começar a produzir os seus efeitos. E por isso, o direito laboral, sem dúvida nenhuma. Em paralelo com isso, e estranhamente em contexto de chamada crise, o direito imobiliário manteve-se muito, muito ativo. Foi a área do direito que mais sofreu na crise de 2008, que aqui, como referi, teve maior impacto em 2010-11. Foi um direito que morreu completamente nesse período e que depois, a partir de 2015, passou a crescer a olhos vistos. Teve em 2019 um auge extraordinário, mas manteve uma dinâmica forte, quer em 2020, quer em 2021. E, portanto, o direito imobiliário é, sem dúvida nenhuma, uma área que está com muito trabalho. Paralelamente, e também porque cada vez mais o direito imobiliário tem um cariz transacional, o direito societário que lhe está associado igual. Prevemos naturalmente um crescimento das áreas ligadas ao direito público. Vamos ter aqui a entrar os bons fundos da Europa, esperemos e fazemos sinceros votos que todos saibamos utilizá-los da melhor maneira e que tenhamos a consciência de que é a última oportunidade que temos para tornar este fantástico país num país robusto e de grande sucesso. E, portanto, a área de direito público vai ter aqui um incremento e, paralelamente, a vertente ligada à litigância, antecipamos que venha a ter um crescimento. Por outro lado, também fruto da pandemia, existiram outras áreas do direito que tiveram um crescimento e uma importância acelerada, como seja tudo o que esteja ligado com o direito digital, as novas tecnologias, a área da proteção de dados, relativamente à qual temos uma opinião bastante específica, porque de facto foi aqui uma situação em que se deu uma importância relevantíssima e é de facto uma área a cuidar, se calhar não de uma forma obsessiva como hoje já se caiu um bocadinho, mas sem dúvida nenhuma é uma área que tem crescimento e que vai continuar a crescer. Se calhar também já mais na vertente da litigância e não tanto na vertente da prevenção, do compliance, mas também relacionado com isso e à volta das situações que fomos vivendo nos últimos anos, em particular no nosso país, mas também noutros, toda a parte regulatória, quer do direito financeiro, quer das áreas das novas tecnologias, vai ter um incremento, antecipamos nós, grande. Muito obrigado. Isto é sempre um tema muito importante em todas estas nossas sessões, independentemente da área, perceber para onde é que o mercado se está a dirigir. Eu aproveito, enquanto estamos à espera de outras questões, e aproveito uma vez mais para incentivar, enfim, todas as senhoras e todos os senhores a, sem medo, colocarem as questões, se quiserem, sob anonimato, por favor, nós garantimos que isso acontece. Apenas peço, nesse caso, que enviem para a Upperside Executive Club e não para todos, caso contrário não é possível manter o anonimato. Mas dizia eu, no outro dia, a conversar com amigos, curiosamente, advogados, havia uma percepção ainda de que as grandes sociedades basicamente escolhem e fazem uma espécie de cooptação. No fundo, quem é que está nos outros concorrentes, como é que nós fazemos para lá chegar, isso é outra coisa, mas na verdade é quase como um catálogo. Ora,
Isso significa um bocadinho o contrário da tendência que há bocado indicavam de maior profissionalização do próprio recrutamento. A pergunta é tão simples quanto isto. Isto é uma percepção sem qualquer base ou há qualquer fundo de verdade de que, principalmente no mundo das grandes sociedades, ainda há muito estes fenómenos de eu quero aquela pessoa que é a líder da área X no meu concorrente? Peço desculpa se a pergunta é um bocadinho, enfim, fora dos livros, mas é quase uma curiosidade minha, que eu penso que também muitas pessoas que estão a ouvir-nos terão. Existe, naturalmente, até por força, lá está, da tal dimensão do próprio mercado. E, portanto, há um conhecimento muito objetivo e claro de quem é quem, onde e faz o quê. Agora, a verdade é que primeiro, e isto é cada vez mais importante, como eu dizia, as sociedades de advogados são organizações de pessoas e cada vez mais as pessoas necessitam de uma identificação clara com a organização onde estão inseridos. E se essa identificação falha, hoje em dia há muito maior capacidade de tomar a decisão de sair, que não existia há uns tempos atrás. E portanto pode-se chamar maior resiliência ou maior comodismo, enfim, o que se entender mais adequado, mas a verdade é que se aguentava mais tempo. Hoje em dia não, há de facto uma necessidade de identificação clara e objetiva com o ADN da organização. E também por isso a própria organização deve procurar perfis com os quais se identifica, e não é por ser a pessoa responsável pela área X no meu concorrente que a sociedade Y deve ir buscar aquela pessoa. Exatamente da mesma maneira, não deve ser porque há um concorrente direto que é uma sociedade extraordinária e que está com um posicionamento fortíssimo, que a pessoa da sociedade X vai querer ir para a sociedade Y. E, portanto, há a necessidade de um trabalho de identificação, de conhecimento prévio a essa decisão. Mas sim, é verdade que muitas vezes se diz isso, e eu quero não sei quantos, e quando se caracteriza o não sei quantos, ou a não sei quantas, se chega à conclusão, e nós próprios até somos os primeiros, às vezes, em menor coerência com o que é suposto ser o nosso trabalho, mas que eu acho que é genuinamente o que deve ser o nosso trabalho, nós dizemos aquela pessoa aqui dentro não faz sentido. E, portanto, não aconselhamos a integração daquela pessoa por esta e esta razão. E muito passa exatamente por características e competências pessoais que não se ajustam às características da sociedade A ou da sociedade B. Não. Por outro lado, há sem dúvida nenhuma uma percepção no mercado de que as sociedades grandes é onde se faz o melhor direito, as grandes operações, e não tem necessariamente que ser assim. Nós sempre dissemos, e nomeadamente quando fazíamos o recrutamento de estagiários, que era um tipo de recrutamento que nos dava especial gosto, que não é só nas grandes sociedades que se faz o bom direito, antes pelo contrário, quer dizer, é nas grandes sociedades, mas é também nas pequenas sociedades e nas médias sociedades. Portanto, há espaço para se fazer bom direito, com qualidade, com rigor, com profissionalismo, em qualquer sociedade. Embora haja um elan relativamente às grandes, que eu julgo que se tende a esbater, que já teve maior peso há uns anos atrás e hoje tende a esbater, embora sejam marcas fortíssimas e, portanto, com uma capacidade de captação também elevada, naturalmente. Embora com as características das novas gerações, lá está, as grandes também começam-se a deparar com alguns problemas de captação,
porque lá está, antigamente se calhar bastava a marca, hoje em dia não é? Nos momentos de avaliação, no processo de recrutamento, a avaliação é de ambos os lados, não é só de quem recruta, mas também de quem está a ser recrutado. Que hoje em dia realmente necessita e adere aos projetos muito pela identificação, seja com as pessoas, seja com a cultura, com o ADN da sociedade. Muito obrigado. Pegando nas palavras, nas palavras de ambas, sobre a necessidade das sociedades terem, eu diria aqui, a sua missão, a visão, o propósito, muito claramente definidos, para que as pessoas se possam identificar com elas. No ponto contrário, onde se situa a Aparside, os advogados também têm que ter a sua própria noção de para onde é que querem ir, para saber se o passo que querem dar será o passo acertado na carreira, ou seja, se aquela sociedade ou aquela empresa para onde querem ir, efetivamente está alinhada com o seu perfil, com o seu posicionamento e com o seu histórico de carreira, até para não acontecer essa questão da frustração de até terem um bom currículo, mas poderem ser considerados como, pelo recrutador, como não estando totalmente alinhados com aquilo que a procura, que a sociedade está à procura. E aquilo que eu pergunto é se na vossa perspectiva os advogados têm esta noção da necessidade também de procurarem definir o seu próprio perfil e o seu próprio rumo, tal como as sociedades do outro lado, ou as empresas, para procurarem de forma mais objetiva aquilo que vai servir a sua carreira futura e não correrem o risco de hoje darem um salto para um lado e amanhã arrependerem-se porque afinal não se identificaram ou com as pessoas, ou com a cultura, ou com o estilo, ou com qualquer outra coisa que as depois leva a querer mudar outra vez e ter aqui algum zigue-zague na carreira que a médio prazo pode ter impactos em futuros movimentos. Qual é a vossa percepção neste contexto? Nós o que entendemos e que dizemos com enorme frequência é que em qualquer setor, seja na advocacia, seja em qualquer setor, em qualquer profissão, hoje em dia o autoconhecimento é dos maiores trunfos que qualquer profissional pode ter. E a Find, por exemplo, trabalha isso com os seus advogados, a capacidade de se autoconhecerem e, portanto, terem maior consciência das suas competências de mais-valia e daquelas competências onde existe espaço de desenvolvimento, na medida em que acreditamos muito na capacidade de desenvolvimento, nomeadamente das chamadas soft skills. E por isso o autoconhecimento é, sem dúvida nenhuma, um fator importantíssimo e por isso os advogados, quando estão disponíveis para o mercado, também devem ter a noção clara e objetiva do que é que querem fazer e de que tipo de estrutura gostariam de integrar. Naturalmente que às vezes há momentos na nossa carreira que nós temos que agarrar aquilo que nos surge, ou porque não há resposta do mercado para aquilo que nós gostaríamos de fazer, ou porque nós não exibimos as competências que o mercado, para as coisas que nós gostaríamos de fazer, está a exigir. Mas se houver um esforço verdadeiro de autoconhecimento e de definição daquilo que gostaríamos de fazer, mais fácil se torna a identificação dos projetos, e também o traçar do próprio caminho, não é? E portanto, e até saber melhor onde é que devemos investir para chegarmos ao objetivo que queremos atingir, que é integrar uma sociedade de advogados, um departamento jurídico, uma entidade pública, uma entidade financeira, enfim, o que for, que nos torne mais realizados do ponto de vista profissional. Muito obrigado, Filipa. Inês, estão a cair perguntas, portanto vamos a elas.
Eu, muito bem, muito obrigado a todos, principalmente a quem, enfim, tem a iniciativa de colocar as perguntas. Eu vou começar com uma da Rita Sampaio Nunes, a quem agradeço a presença e a simpática pergunta, que vou passar a ler. Se consideram que, face aos novos tempos, existe tendencialmente uma mudança na estrutura interna das sociedades de advogados para organizações integradas com profissionais mais multidisciplinares organizados em equipas de projeto? E neste sentido, será que existe a potência para o recrutamento de, entre aspas, consultores e não apenas advogados? É uma pergunta interessante sobre É uma tendência. pergunta muito interessante que vem trazer um tema especialmente interessante e nem sempre muito debatido, e que é a questão da multidisciplinaridade. Como sabem, a multidisciplinaridade é das organizações profissionais um tema que está em cima da mesa, que já estava em cima da mesa quando tivemos a visita da Troika e que impunha ao governo português a obrigatoriedade de introduzir a multidisciplinaridade nas organizações de cariz profissional, nomeadamente nas sociedades de advogados, e, portanto, permitindo assim o alargar de outras profissões enquanto membros de uma sociedade de advogados, e não restringir exclusivamente, como hoje acontece, aos advogados. A multidisciplinaridade vai acontecer e, portanto, de novo, a União Europeia colocou como uma obrigação inultrapassável a introdução da multidisciplinaridade para efeitos já da libertação destes fundos que aí vêm. E, portanto, será uma realidade, eu diria, a breve trecho. Espero que bem regulamentada, porque infelizmente Portugal também tem muito a fama e o proveito, embora o mau proveito na minha perspectiva, que é empurra com a barriga as normas da União Europeia e depois, quando tem que as publicar mesmo e que as transcrever mesmo, faz à pressa, faz mal pensado e até fazem exagero relativamente à exigência que era inicial no diploma inicial, e isso tem efeitos negativos, regra geral. Portanto, eu espero que na transposição da multidisciplinaridade para o nosso ordenamento jurídico, isso seja feito com cabeça, tronco e membros, de maneira a que essa realidade se possa impor de uma forma rigorosa, por um lado, com bom senso e na justa adequação da mediação dos interesses que existem envolvidos. E, portanto, indo diretamente à questão que está aqui colocada, eu diria sim, acho que vai haver mais espaço para a multidisciplinaridade, e essa multidisciplinaridade vai envolver a integração em contexto de sociedade de advogados de outros profissionais que não advogados, e outros profissionais que não têm por missão trabalhar nas áreas de suporte da atividade da sociedade de advogados, ou seja, são profissionais que vão intervir e complementar o conselho jurídico do advogado, tornando-o mais completo. E, portanto, acredito que a figura do consultor possa vir gradualmente a ganhar dimensão, nomeadamente consultores não licenciados em Direito, mas também consultores licenciados em Direito que tenham feito percurso e tenham vivências profissionais fora do contexto da sociedade de advogados e que sejam identificados pela sociedade de advogados como uma mais-valia. Isso pode ser numa via cotidiana, ou seja, permanente, ou tão permanente quanto possível, como pode ser numa via por projeto e, portanto, à medida da necessidade da sociedade de advogados. Mas sim, até porque cada vez mais há o benefício para a decisão, seja ela qual for,
de uma visão tão holística quanto possível e obviamente que o contributo de outras cabeças que não sejam exclusivamente jurídicas ou o contributo do jurídico numa equipa que não seja exclusivamente jurídico torna mais rica necessariamente a opinião, a decisão e o processo. E acreditamos que realmente estas mudanças, tanto de se trabalhar com diferentes profissionais em simultâneo para o mesmo objetivo, também vai acabar por criar a necessidade dos próprios advogados desenvolverem outras competências, nomeadamente gestão de projetos, que irão depois conciliar com as competências técnicas, mas outras soft skills que irão ter a necessidade de se desenvolver. E nessa sequência, eu aproveitava para colocar aqui também uma questão, que é minha, mas creio que interessará à audiência, sobre o que é que se pede aos advogados para o futuro que não se pedia para o passado. Eu ainda há pouco tempo li 2 artigos interessantes sobre 2 competências essenciais, que uma na Harvard Business Review sobre serem long life learners, e outra a necessidade de ser capaz de desaprender para aprender a fazer de outra maneira, para aprender a fazer de outro modo. E com o mundo a mudar tão rapidamente e tão drasticamente, a flexibilidade que falavam há pouco entronca aqui. Que competências é que vocês identificam como essenciais a ter ou a desenvolver para o futuro, até neste contexto que acabaram de descrever? Inês, quer avançar? Sem dúvida alguma, e também pela situação de pandemia que vivemos, as empresas, as organizações, as sociedades vão procurar cada vez mais talentos digitais, que acaba por ser abrangente a nível de tipo de programas que conseguem trabalhar, de trabalhar não só com as redes sociais, mas com programas, seja de desenvolvimento de negócio, seja de gestão de conhecimento, todo esse desenvolvimento tecnológico que vai existir, sem dúvida alguma, um advogado tem que estar preparado para lidar com essa mudança. Outra das questões que já vem sendo falada, se calhar há 16 anos atrás não era tão valorizada, mas a nível de competências financeiras, um advogado saber ler um balanço contabilístico, sem dúvida alguma. Se calhar antigamente pensava-se muito, ou chegámos a ouvir muitos advogados a dizer que tinham ido para direito para fugir da matemática. Não faz qualquer sentido hoje em dia. São áreas que acaba por complementar e trazer enormes mais-valias no trabalho de um advogado. Mais competências, lá está, a flexibilidade é sem dúvida alguma importantíssima hoje em dia, a adaptação, a forma de comunicar, o facto de não se falar cara a cara requer uma comunicação mais cuidada, não é? Porque os chats, houve muitas empresas, que criaram aplicações próprias para as pessoas comunicarem após este momento, e o escrever não é a mesma coisa que o falar, não é? E sem dúvida, se já era importante a comunicação, daqui para a frente acreditamos que também será muitíssimo valorizada. O advogado hoje tem que ser um profissional muito, muito completo e, portanto, obviamente que todos nós somos diferentes e há pessoas com apetência para desenvolver determinadas competências
de cariz mais técnico, académico, e outras de cariz mais comercial, do ponto de vista da interação com o cliente, com o mercado, com o que for, mas a verdade é que hoje quem quiser fazer uma carreira, nomeadamente em contexto de sociedade de advogados, tem que pensar e cedo em desenvolver competências que complementem o seu lado técnico e o seu lado pessoal, e para além daquelas que a Inês invocou, sem dúvida nenhuma a parte da gestão de tempo e de prioridades, fundamental, o desenvolvimento de network é uma realidade. Quando nós falávamos que no nosso início o recrutamento se fazia por conhecimento, também o advogado desenvolvia muito a sua atividade através dos seus próprios conhecimentos, mas que eram conhecimentos que ficavam, diria eu, quase limitados aos seus contactos de amizade e familiares. Hoje em dia tem que ir muitíssimo mais para além disso. Tem que desenvolver negócio, ainda que isto às vezes custe ouvir a determinados advogados. A verdade é que tem que se ter uma postura de pensar o direito, e isto em nada fere a riqueza do direito, a seriedade do direito, mas tem que se pensar o direito como, em contexto de sociedade de advogados, naturalmente, como uma profissão que necessita de desenvolvimento do ponto de vista do próprio negócio. E porque também, hoje, a realidade das sociedades de advogados é uma realidade que não se extingue com o seu sócio fundador. E, portanto, é uma realidade que tem uma continuidade e que se quer que se perpetue, e isso só se consegue através, por um lado, da retenção de clientes, mas por outro lado também de um contínuo desenvolvimento da clientela existente, um contínuo revisitar da clientela, de maneira a que a que exista esteja também permanentemente viva, porque muitas vezes o que acontece é as sociedades têm imensos clientes, mas muitos deles já estão sem atividade para a própria sociedade, e portanto o renascer da clientela também é um fator muito importante, e nós costumamos aconselhar os advogados e as sociedades em particular, apesar da dificuldade da decisão de dizer não a um cliente, é importantíssimo o trabalho no final de cada ano, de 2 em 2 anos, com a periodicidade que sentirem mais indicada, revisitarem a sua clientela e perceberem aquela que continua a fazer sentido ser cliente do escritório, e aquela que, por uma razão ou por outra, já não faz sentido ser cliente do escritório, e, portanto, tem que se ter a conversa de dizer que nós já não seremos os melhores advogados para servir os interesses daquele cliente em específico, e recomendar, propor outros colegas que, de acordo com o tipo de atividade que desenvolvem, estão mais aptos a dar continuidade às necessidades desse mesmo cliente. Esta análise objetiva, distanciada e tão imparcial quanto possível, é um trabalho muito difícil para um advogado, mas é um trabalho estruturante para o seu sucesso. Muito interessante. Entroncando... desculpe, João. Não, estava só a dizer, muito interessante a reflexão, porque se aplica não só a sociedades de advogados e advogados, mas outras áreas das empresas. Enfim, era apenas um comentário lateral. Nuno, faz favor. E entroncando aqui naquilo que a Filipa estava a dizer, temos aqui uma intervenção que, feita antes, vem quase a propósito na sequência, que é da Benedita Corte Real, que coloca a seguinte questão. A última intervenção da Find, creio eu, no seu site, chama a atenção para a necessidade de trabalhar o employer branding das sociedades. No fundo, a sua atratividade como empregadores. Como vem o papel do marketing e comunicação nas sociedades, e especificamente a diferença que se verifica a este nível entre sociedades de pequena e grande dimensão. E a esta pergunta eu acrescento uma subsequente, que é o personal branding do próprio advogado. Como é que o advogado em si se pode comunicar, para lá do que é a comunicação da própria sociedade de advogados na sua carreira?
As sociedades de advogados, ao longo destes últimos anos, têm evoluído muito e têm reforçado aquilo a que se chama as áreas de suporte. E, portanto, o marketing, a comunicação, a área financeira, recursos humanos, gestão de conhecimento, desenvolvimento de negócio, enfim, determinadas áreas que foram sendo sentidas como importantes para o apoio à atividade dos advogados. A área do marketing e da comunicação foi das primeiras a entrar nas sociedades de advogados. É verdade que o estatuto dos advogados tem limitações do ponto de vista da publicidade. Hoje, um bocadinho, com uma visão um bocadinho mais fluida, um bocadinho mais aberta, mas a verdade é que se continua a ter algumas limitações, mas a área da comunicação e do marketing é uma área fundamental, na nossa perspectiva, dentro de qualquer sociedade de advogados. E a área de comunicação e de marketing vai para além da comunicação, que entrou o advogado X, que é uma notícia que se vê com frequência, ou 2, a sociedade A assessorou o cliente X na operação Y. Porquê? Porque cada vez mais o sucesso das sociedades passa por uma fortíssima comunicação interna, até mais do que externa. Portanto, a presença dentro da sociedade de alguém, ou de uma equipa, dependendo da dimensão, mas que assegure esta componente, é, na nossa perspectiva, fundamental e tem impacto a vários níveis e não apenas no reforço da visibilidade da sociedade numa perspectiva externa. Tem, acima de tudo, um nível de retenção de recursos humanos fortíssima, pode ter ou pode não ter, portanto, dependendo, caminhando no bom sentido ou no menos bom sentido. Tem um nível de retenção de clientela, tem um nível de desenvolvimento da própria clientela. E, por outro lado, depois tem também ao nível, lá está, da própria marca que se impõe no mercado e que se torna mais visível para o mercado. Relativamente à questão da diferença entre sociedades grandes e sociedades pequenas, a verdade é que o mercado das sociedades de advogados é um mercado que tendencialmente olha, primeiro, é detida exclusivamente por advogados, os sócios, que no fundo sentem a sociedade completamente como sua e como assim deve ser, mas também sentem como dinheiro seu. E, portanto, esse lado e essa dificuldade em separar a organização do próprio rendimento leva a que haja uma noção de que todas as áreas de suporte são áreas de custo e não uma visão de que são áreas de investimento e que assim devem ser geridas e devem ser apostadas. E por isso é normal que as sociedades mais pequenas, também por força de um menor volume de faturação, tenham menor apetência para investirem na área da comunicação e do marketing, mas nós somos os primeiros a sugerir que o façam e há várias formas de o fazer, sem que isso represente um investimento muito grande. Isto entronca com outra questão, e que é, quando eu falava há pouco da menor maturidade do ponto de vista da gestão das sociedades de advogados, essa menor maturidade também se aplica nesta noção do que é ou do que deve ser a sociedade de advogados enquanto organização e que áreas é que deve ter. E vai diretamente a uma questão que tem a ver com rentabilidade. As sociedades de advogados, em regra, a advocacia em geral, há muitas exceções e é preciso ver que a realidade de Porto e a realidade de Lisboa são realidades bastante diferentes da realidade do resto do país no que ao mercado jurídico diz respeito e, portanto, faço também essa ressalva porque acho que é muito importante, mas a verdade é que a atividade da advocacia é uma atividade
com margens, em regra, muito simpáticas. E isso faz com que também os advogados deem pouca atenção ao lado da gestão financeira. Durante anos e anos e anos tinham alguém que fazia a faturação e tinham um contabilista que no final via o deve e o haver e o resultado final ia para o advogado. Obviamente que hoje já estamos a anos-luz dessa situação, mas no que diz respeito ao investimento em áreas de suporte, ainda não estamos assim tanto a anos-luz. E, portanto, na nossa perspectiva, o importante é que os advogados passem a olhar para a sua sociedade, tenha esta a dimensão que tiver, porque depois a importância é na proporção da dimensão, deem atenção a estes lados complementares da sua atividade que podem alterar de forma positiva o posicionamento da sociedade e a atividade da própria sociedade. Obrigado. Espero ter respondido. Não, eu tinha colocado a minha parte adicional, que é para além da capacidade de comunicação da própria sociedade, como é que vem a necessidade, como soft skill, do próprio advogado de desenvolver toda essa panóplia de networking, de comunicação, seja para atrair negócio para a sociedade, seja para definir o seu perfil de carreira, porque se torna mais interessante e mais atrativo para outros projetos, se tiver esse leque de competências desenvolvida, ou se partilham desta visão ou se têm uma outra perspectiva. Avança, Inês. Sem dúvida alguma que é extremamente importante cada advogado fomentar a sua marca, não é? Porque, obviamente, que há a marca da sociedade, mas para se fazer uma carreira de sucesso há que contribuir e fazer a diferença. Há cada vez mais canais para se conseguir desenvolver essa networking. O LinkedIn realmente foi uma ferramenta com a qual fez desenvolver muito nessa área, mas depois, sem dúvida alguma, todos os momentos podem ser seja de contacto social, nos mais diversos ambientes, podem fomentar essa própria marca. Eu diria que hoje em dia isso tem que fazer parte da cabeça ou do pensamento de cada advogado, obviamente de forma coerente, que também é muito importante, de forma coerente com o que são os seus objetivos, com o que é a sua personalidade e com o que é a sua visão do caminho que quer traçar, porque hoje há a capacidade de exibir o seu cartão por diversas vias que há muito poucos anos não existiam. Os sites das sociedades são cartões de visita de qualquer advogado. O próprio LinkedIn, há muito pouco tempo, poucos advogados tinham o seu perfil no LinkedIn e trabalhavam de forma profissional. Hoje já assim não é e, portanto, já utilizam para exatamente isso mesmo. E a própria comunicação das sociedades de advogados deve ser vista como um veículo favorecedor desse próprio auto-branding, se puder denominar assim. Muito obrigado. Mais uma vez temas interessantes, sem dúvida. E este também curioso, os dois lados do corporate branding ou employer branding e do personal branding ou employee branding, embora não seja exatamente a mesma coisa, mas é interessante. Entretanto, temos aqui o Frederico Alcântara de Melo, a quem saúdo e agradeço a pergunta, que passo a verbalizar. Na sequência da questão sobre interdisciplinaridade e de medidas da Troika, qual a visão da FIND sobre a ideia do governo português de atrair jovens que emigraram para trabalharem em Portugal? Qual é a capacidade hoje da advocacia portuguesa atrair e competir internacionalmente com quem já não
atrair quem já não trabalha em Lisboa ou Porto e está agora em Londres, Paris ou Nova Iorque. E se não há essa capacidade, haverá forma de a adquirir? Muito obrigado. Eu diria que esta é uma questão muito interessante, porque cada vez mais quem foi para fora e está lá fora há alguns anos, há, na maioria daqueles com quem nós contactamos, uma vontade muito determinada de regressar. O que é que acontece? Portugal, de novo, é um mercado pequeno, e contam se calhar pelos dedos de uma mão as sociedades, no caso sociedades, que tenham a capacidade de ter um pacote de condições atrativo para a continuidade da carreira de quem esteve muitos anos lá fora. E, portanto, nós dizemos sempre que há também a necessidade dessa pessoa fazer um trabalho de olhar o mercado português tal como ele é e não olhar com os olhos de quem viveu fora e da realidade que vive lá fora. Por outro lado, e por isso acho que há capacidade de atração e já há algumas sociedades que recrutaram e integraram pessoas que fizeram percursos lá fora, mas não é em número considerável, nem é em número de oportunidades muito frequente. Relativamente ao governo e à questão diretamente do governo português, eu acho que há muito trabalho a fazer aí e que pode ser feito aí em benefício de todos. Sabe-se bem que o português é, em regra, um excelente profissional. E embora tende a exacerbar as suas competências quando está lá fora e menos quando está cá dentro. Mas somos profissionais de mão cheia, a maior parte das pessoas assim o reconhece e eu acredito mesmo que é assim. Temos um problema de produtividade e de eficiência e esse é um problema que nos é inato e aí temos muito campo de melhoria. E acho que o governo poderia trabalhar muito aí, porque isso iria traduzir também maiores oportunidades para quem está lá fora regressar a Portugal. E isto leva-nos, porque também é uma pergunta de cariz estrutural, leva-nos um bocadinho às raízes, não é? Isto passa pela nossa educação, isto passa pela capacidade de planeamento do governo e não por governos que estão no governo a gerir o dia-a-dia. Têm que gerir o dia-a-dia, mas têm que ter a capacidade de olhar para o país com maior distância. E aí sim criar as políticas necessárias que permitam trazer os recursos que foram lá para fora, os talentos que foram lá para fora, embora nós também beneficiamos muito da exportação de talento, porque também torna Portugal mais conhecido e torna mais visível as competências dos portugueses em geral. Mas não é um trabalho fácil, portanto, Federico, é um trabalho de tempo e com um investimento mais estrutural que eu vejo, infelizmente, acontecer pouco. E se calhar por isso mesmo, pelo que a Filipa referiu agora, é que começamos a sentir muitos advogados que estão lá fora, e dada a pandemia também, a equacionar regressar e continuar a trabalhar lá para fora. Isto é, o mercado está-se a tornar muito mais global e nessa medida acreditamos que provavelmente pessoas que estão cá possam começar a trabalhar lá para fora e pessoas que estão lá fora regressar, mas continuar a trabalhar para outros países. Muito obrigado. Nós estamos a aproximar-nos do troço final. O tempo passa rapidamente. Se houver algumas last minute questions, por favor, é o momento. Digam agora ou calem-se para sempre, enfim, parafraseando uma célebre expressão, mas enquanto não chega uma última questão, eventualmente, eu tenho aqui 2 ou 3 casos práticos que, ao não fosse um gestor profissional de carreira, que me lembrei.
E então, sem querer estar a testar aqui as nossas ilustres convidadas, até porque pareceria mal, tenho 3 perguntas. A primeira pergunta é: eu sou advogado, gostava de mudar de carreira não, gostava de mudar de local de trabalho, etc. Eu posso apresentar-me à Find? Posso bater-vos à porta? Gostava de vos conhecer? Vou ser bem recebido? Sempre. Sempre. Esta foi a fácil. Segunda, eu tenho 33 anos, sou advogado, trabalho numa sociedade de advogados e estou a pensar que se calhar quando tiver 40 gostava de transitar para o mundo das empresas. Como é que eu devo conduzir os meus próximos anos de modo a aumentar a minha atratividade a trabalhar in-house em empresas e não em sociedades de advogados? Isso é primeiro, é muito pessoal. 2, eu acho que não se trabalha especificamente para se tornar in-house. Okay? Pode-se estabelecer o objetivo e, acima de tudo, em qualquer momento, seja in-house, seja em advogado, em contexto de sociedade de advogados ou noutro contexto qualquer, devemos, acima de tudo, ser os melhores profissionais possíveis. E, portanto, se formos desempenhando a nossa carreira com elevado profissionalismo, e o profissionalismo é de diferente abrangência ou de diferente enquadramento, acho que nos torna mais aptos para podermos ser um profissional in-house, ou vir a ser um profissional in-house. Naturalmente que as empresas tendem a privilegiar, não é definitivo, alguns perfis que possam ter mais alguma abrangência dentro de uma especialização, mas mais alguma abrangência. Porquê? Porque a realidade de uma sociedade, de uma empresa, de um departamento jurídico de uma empresa, ainda que tenha um core de atividade, da atividade económica, do setor em que se integra, tem uma panóplia de assuntos que surgem e que, uma vez tendo o in-house em casa, passa o pleonasmo, vai suscitar com enorme frequência. Aliás, eu costumo dizer que a grande diferença entre uma sociedade de advogados e uma empresa é que o cliente na empresa entra-nos pela porta adentro sem nem sequer bater e, portanto, a capacidade de resposta e a preparação para isso tem que ser maior. Mas, do ponto de vista da carreira, acho que, se calhar, identificando determinados setores com os quais mais se identifica, podendo, a esse respeito, ler alguns temas, alguns artigos e fazer, inclusivamente, alguma formação, mas é também bastante volátil na medida em que o nosso mercado pode não ter oportunidades naquele setor daqui a 3 ou 4 anos, não é? Portanto, é uma preparação relativa, mas sempre possível. Ok. Muito obrigado, Filipa. Só acrescentar aqui que acaba por ser fundamental, tanto no advogado que está em empresa como de sociedade de advogados, o conhecer efetivamente o negócio do seu cliente. E isso, muitas vezes, é o que faz a diferença de um bom advogado em sociedade de advogados. É ser parceiro do seu cliente e não tanto um consultor que dá o seu parecer. Muito, muito bem, sem dúvida. Muito obrigado. Última questão aqui do meu lado, e que não é, como é que se diz, não é inocente a pergunta. Sou advogado, mas tenho nacionalidade estrangeira e tenho uma carreira bem-sucedida, mas no estrangeiro. E de repente, por razões pessoais, gostava de mudar para Portugal. Tenho tido grande dificuldade para conseguir qualquer espécie de porta que se abre. Não conheço as matérias jurídicas, técnicas do ordenamento jurídico nacional, não conheço exatamente a cultura local, não sei mexer com, enfim, a minha concorrência e começo a pensar seriamente que para vir para Portugal tenho que mudar de vida. Isto é verdade?
há alguns conselhos que me possam dar para que eu possa ter alguma espécie de possibilidade de vir a exercer numa sociedade ou numa empresa portuguesa? Muito obrigado. Há diferenças, primeiro, em termos de nacionalidade, porque a relação com a Ordem dos Advogados e a admissibilidade à Ordem depende da nacionalidade da pessoa e, portanto, há uns, nomeadamente brasileiros, têm a capacidade de poder ver a sua licenciatura reconhecida, outras nacionalidades terão mais dificuldade. Agora, lá está, confrontamos-nos sempre com a mesma questão. Primeiro, a pequenez do mercado, é evidente, é verdade, é efetivamente um mercado muito pequeno, e depois outra questão também tem a ver com o percurso. Disse que tinha sido um advogado bem sucedido, depende também da área, não é? Porque hoje em dia ainda se dá bastante importância, ainda que se tende a esbater, e já lá vamos, ligado com a multidisciplinaridade, ligado com este mundo global, ligado com esta interação e esta fluidez do mundo global, ainda se dá muita relevância e sendo determinante o conhecimento do ordenamento jurídico português, da legislação portuguesa e do direito que é aplicável em Portugal. Naturalmente que a nossa integração na União Europeia veio abrir um bocadinho a outros direitos, mas a verdade, o direito que se aplica em Portugal é o direito português e a legislação portuguesa e, portanto, para o aplicar e para o sabermos aplicar, temos que conhecer a legislação portuguesa. Outra coisa lá está, no tal âmbito da multidisciplinaridade ou até do alargamento da atividade, nomeadamente da sociedade de advogados, seja para outros mercados, seja para outros clientes, tem a ver com o interesse de ter dentro da sociedade advogados com experiências profissionais diferentes e com perspectivas até culturais diferentes. E isso já existe de alguma forma em Portugal, já existem sociedades com advogados de diferentes nacionalidades, e não digo só dos países de língua oficial portuguesa, outras nacionalidades também, mas lá está, sempre condicionado à dimensão do mercado e ao número de oportunidades que surgem. O que é que nós aconselhamos? Um investimento, sem dúvida nenhuma, no conhecimento do mercado português, não é muito difícil, e no trabalhar, seja por via de uma Find, seja por via de outra empresa, o trabalhar a capacidade de aceder e de vir a ser mais conhecido pelas sociedades em que gostaria de se integrar. Muito obrigado, Filipe. De certeza que há algumas pessoas que possam rever esta nossa sessão, vão achar as suas pistas bastante relevantes, uma vez que há vários profissionais com este tipo de perfil e com este tipo de dificuldade que eu, enfim, usei como exemplo. Nuno, alguma pergunta do nosso lado para terminarmos? Eu deixo apenas uma pergunta final, que é se alguém que pretende mudar na carreira e não de carreira, neste momento, qual era o primeiro conselho que lhe dariam? Ou seja, o que é que seria a primeira ou a mais importante coisa a fazer para dar o primeiro passo nesse sentido, estando já assente que se quer sair de onde se está e se quer ir para algum outro lugar? Inês, não sei se quer avançar. Sim, lá está, o autoconhecimento é o principal. Quer-se mudar, mas quer-se mudar para onde? Efetivamente, o que é que vai ao encontro das expectativas da própria pessoa? Acho que isso, sem dúvida alguma, é fundamental. E depois, olhar o mercado e perceber e estudar. Hoje em dia,
realmente há muito mais informação, seja nos sites das sociedades, seja informalmente, não é? Perceber quem é que se conhece. Hoje em dia há muita informação que acaba por passar. Antigamente, lá está, era o que a Filipa referia no início, a confidencialidade era levada de forma muito rígida. Hoje em dia as pessoas conversam sobre os seus locais de trabalho, como é que se sentem, como é que é a comunicação, por isso logo aí dá para estruturar muita informação e perceber exatamente quais é que são os alvos para essa mudança. Numa sugestão bastante mais, com uma perspectiva muito prática e ligada a este autoconhecimento, a elaboração de um currículo tão sucinto quanto possível, com um lado de autoavaliação e com um lado de explicação sobre o percurso, mas sempre muito sucinto, com a noção clara de que é fundamental que em contexto de entrevista, nas demarches que venha a fazer, é sempre bom termos a capacidade de dar novidade e ir para além do currículo. E, portanto, um currículo bem feito pode fazer totalmente a diferença, mas para além de um currículo bem feito, faz muita diferença um currículo bem entregue. E o controle de onde está o nosso currículo é fundamental também, muitas vezes, para o sucesso da procura. E para o valor que se atribui à pessoa que está à procura. Muito obrigado. Acho que é um excelente comentário, um excelente conselho, uma excelente reflexão e um excelente insight. Muito obrigado. Bom, passamos às 18h30, a hora normalmente em que toca o sino. Daqui a bocadinho vamos todos entrar em campo. Vamos, portanto, começar a aproximar-nos do final. Do nosso lado, a Parsite, apenas agradecer uma vez mais, enfaticamente, a simpaticíssima presença da Inês e da Filipa. Foi um gosto poder estarmos aqui. Em segundo lugar, gostava de agradecer às 50 pessoas que estiveram connosco esta tarde. Obrigado pelo vosso tempo e aquilo que eu costumo sempre dizer é que tenha valido a pena, que tenham retirado alguma espécie de valor, porque é para isso que estes eventos servem. Uma palavra final, nós estamos perante, enfim, uma audiência bastante diferente daquela que tipicamente assiste a estes eventos. Nós vamos terminar hoje a primeira série destes webinars, onde estivemos com algumas das casas mais representativas de Executive Search em Portugal. Começámos em setembro passado, mantivemos cadência mensal, quer dizer que hoje foi a 10ª sessão. Vamos descansar um bocadinho em julho e agosto, e se tudo correr bem regressaremos em setembro para uma série um bocadinho diferente, para a qual estão desde já convidados e convidadas, se tiverem interesse em conhecer as opiniões dos diretores de recursos humanos das maiores empresas portuguesas. A série que começará em setembro será com aquilo que são os líderes de recursos humanos das grandes empresas nacionais, porque tipicamente são pessoas que também têm alguma capacidade de pensamento vanguardista, segundo detectar tendências e, portanto, de poder de alguma forma orientar a ação de quem quiser, enfim, nomeadamente nas funções de gestão, mas não só entrar ou mudar para o mundo das empresas. Portanto, fica o convite àqueles que tiverem interesse. Nós teremos muito gosto em ter advogados, advogadas, juristas e outras profissões jurídicas a assistir aos nossos eventos. Nuno, um agradecimento também, não é? Quero agradecer em primeiro lugar às nossas convidadas. Eu gosto sempre quando podemos ter conversas com conteúdo e esta conversa teve conteúdo. Isso é importante, tanto para nós, mas em particular para quem nos ouviu, porque foram ditas aqui coisas relevantes e importantes que podem ter até impacto direto em algumas escolhas ou decisões de quem nos esteve a ouvir e de como é que pode tomar certas decisões. E por isso, da nossa parte, o nosso agradecimento por este contributo extremamente valioso. E agradecer a todos quantos nos acompanharam, porque fazemos isto também para quem, ou essencialmente para quem nos pode ouvir e ver, e por isso um obrigado particular a todos os que puderam estar presentes e acompanhar-nos nesta hora e 38 minutos, mais coisa, menos coisa,
que acho que foi muito proveitosa para todos os que puderam assistir. Muito obrigado. Muito Do nosso lado obrigado. tivemos imenso gosto e agradecer à Parside o simpático convite, à simpática audiência também a participação tida e a capacidade de escuta, e cá estamos e cá continuamos. Muito obrigada, até à próxima.